Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Kun, e hoje tá voltando o quadro que faz tempo que a gente não faz, né? Faz mais de um ano, se eu não me engano. E estamos voltando o quadro de entrevistas com mais um dublador. Dessa vez, o dublador Alexander Vestre, ou Vestri, só pra manter a tradição. Ei. Já que aconteceu no último vídeo, a gente vai manter essa tradição nesse vídeo também. E ele é simplesmente o dublador de um personagem que eu amo. De um personagem que eu amo e gosto muito, respeito. E vocês também gostam muito e respeitam. Tanto que aqui é um sucesso total nesse canal, que é Haru Yaguchi. Alexander, primeiro, boa noite. Queria dizer como é que você tá. Tô sabendo que você está no Rio de Janeiro, está no mesmo lugar que eu. Você tá no Rio de Janeiro, cara? Eu sou carioca. Ah, não sabia. Mas eu não tô mais no Rio de Janeiro. Não tá, não? Não, eu voltei pra São Paulo. Inclusive, você vai ter aqui uma versão... Galerinha, vai ser uma versão bem cansada, viu, minha? Eu vou até falar por você, porque ele trabalhou hoje o dia inteiro. Exato. E foi bem difícil até pra marcar essa entrevista também. Não, pois é, eu tava no Rio de Janeiro esse fim de semana, fui lá que teve um evento, inclusive de dublagem lá. Passei o fim de semana lá, voltei, né? Peguei o busão pra vir à noite, não dá pra dormir tanto. Cheguei às 6 da manhã, já arrepiei das 8 da manhã até as 8 da noite trabalhando. Então, mas eu fiquei com muito sem jeito de pedir pra adiar de novo, porque eu já fugi tanto, já adiei tanto. Você já deve estar louco da vida comigo. Falei, não posso fazer isso com ele. Vai assim mesmo, vai o que der, vai a capa do Batman, vai o que der. Mas é isso, estou muito feliz que você tá aqui. E só pra lembrar, ele é o dublador do Haru da segunda temporada, tá? Ele é o dublador do Haru já mais experiente, já mais velho. E provavelmente também o do Haru do High Score Girl Dash, se existir High Score Dash, terceira temporada. Aqui você acompanha o mangá, link tá aí embaixo na descrição. Eu acho que é isso. Mas vamos lá, vamos pra entrevista, tá? Eu vou tentar não tomar muito seu tempo, porque eu sei que você tá cansadíssimo. Não, que é isso, cara. Estou aqui à disposição, de verdade. Mas vamos lá. Eu queria saber como é que era o Alexanderzinho na infância dele. Se ele era um garoto extrovertido, era um garoto mais tímido, ele era aquele que sentava no fundão, na parte da frente, meio a meio. Fala aí. Ah, vixe, faz um bom tempo, viu, cara? Que pergunta difícil. Eu não lembro muitas coisas do Alexanderzinho, na verdade, assim, daquela época, assim, eu já esqueci realmente muitas coisas, talvez até porque eu tenha feito questão de esquecer algumas coisas, talvez, não sei. É uma coisa a ser tratada na terapia, não é verdade? Todos nós precisamos, façam terapia, se puder. Não, mas eu sempre fui um cara tímido, assim, via de regra, né? Eu era aquele tímido que tenta não ser tímido, que tenta, né, se fingir assim que não é tímido, mas no fundo eu era bem introspectivo. Eu acho que era mais introspectivo do que tímido, na verdade. Então eu não conseguia muito me misturar com as pessoas, eu ficava mais na minha. Na verdade, eu era assim, era uma coisa meio contraditória, eu acho, porque ao mesmo tempo que eu me sentia muito hiperativo, assim, eu tinha muita energia, então eu gostava muito de brincar, correr, gostava de esportes, praticava muito esporte desde cedo, assim, esporte de competição, né? Eu também tinha um lado mais que queria ficar quietinho, gostava de ler, gostava de filmes, gostava de ficar na minha, ouvindo música, tocando música, né? Então eu transitava muito, assim, entre círculos meio diferentes, né, de pessoas, às vezes, tal, mas eu não me firmava em nenhum. Né? No fundo, eu me sentia sozinho em todos os lugares que eu ia, por mais que eu tivesse outras pessoas comigo. E eu não sei se é uma coisa assim, por eu ser libriano, que eu sou muito indeciso, então eu acho que eu queria abraçar o mundo, sabe? Eu tinha muitos interesses, desde os esportes, gostava de artes, né? De desenhar, de tocar música, como eu falei, gostava de ver filmes, livros, gostava de escrever muito. Então, assim, eu não me decidia muito no que focar, né? Cada hora era uma obsessão nova, era um interesse novo. Era muito assim, né? Ainda descobrindo coisas. Bom, eu sou libriano, isso... Não sei, galera. Eu não acredito em signos, mas que é verdade, é verdade. Funciona. Não, brincadeira. Então, era meio assim, cara. Já vou emendando aqui, que eu queria saber também como você se descobriu um ator e um dublador. Certo, essa é uma história complexa, né? Porque a verdade é assim, eu era jornalista, né? Eu me formei em jornalismo. Sério? Sim. Eu também tava fazendo. Sério mesmo? Sério.
sinto muito. Dá tempo de mudar. Não, brincadeira. Vai em frente, cara. Vai em frente, vai em frente. Você já tá exercendo uma forma de jornalismo muito competente, muito legal, muito bacana da sua parte. Então, vai em frente. Mas eu me formei em jornalismo. Até acho que essa vontade de fazer muitas coisas me levou ao jornalismo, né? Porque uma vontade que eu tinha, eu não sabia o que fazer na faculdade também, né? Porque eu não sabia se eu queria ser músico, se eu queria ser advogado, cientista, atleta. Eu falei, não vou ser nada, vou ser jornalista, que é tudo. Então, sei lá. E ainda por cima, talvez eu consiga viajar e comer de graça. Não deu muito certo. Mas daí eu virei jornalista e durante 10 anos eu trabalhei com isso. Mas eu nunca deixei de lado assim as minhas paixões, né? Principalmente pela arte. Então, a música sempre esteve comigo. Eu comecei a escrever roteiros, né? Eu gostava de audiovisual, também é uma coisa que sempre esteve comigo. Meu gosto pelo audiovisual. Quando eu era menor também tinha aquele negócio de ter uma câmera, então eu fazia vídeos com os meus amigos. Inclusive eu falo que a Porta dos Fundos veio roubar a minha ideia. Não. Porta dos Fundos enganou o nosso amigo. Exatamente. Aqui. Eles ficaram sabendo de algum modo que eu tava fazendo uns sketches com os meus amiguinhos do prédio, tá legal? E falaram, galera, é aqui que a gente vai lucrar. Não, brincadeira. Mas tinha essas coisas, né, de gostar de audiovisual, então eu escrevia roteiros. E dentro do jornalismo, aos poucos, eu fui indo mais para essa área também do audiovisual e mexer com parte de rádio, de podcast, com a voz. E eu não tinha muito esse interesse de estar na frente de câmeras, nem nada no jornalismo. Eu gostava muito de rádio jornalismo, e eu gostava muito dessa coisa de estar atrás, né? Seja assim, uma matéria escrita, beleza, leva meu nome, mas ainda tem um certo anonimato. Anonimato não, né? Mas, enfim, não é minha carinha que tava ali. Hoje em dia é diferente. Um pouco mais escondido, né? Hoje em dia é diferente, né? Tipo, os jornais, todo mundo tem perfil, coloca lá perfil de rede social, coloca foto e tal, mas quando eu escrevia não era isso. Era um nomezinho lá que ninguém nem se atentava a isso. E ao mesmo tempo comecei a ficar um pouco insatisfeito com o jornalismo, porque, né, eu entrei no jornalismo porque uma das coisas que eu gostava muito era de contar histórias, e o jornalismo é a profissão onde você conta boas histórias. Eu queria, assim, uma coisa criativa, exercer o jornalismo de uma forma criativa, só que o dia a dia da profissão é muito seco, é muito estéril às vezes, né, para criatividade, é objetividade, é pragmatismo, né? Eu comecei a ficar incomodado com isso. Foi uma época até que começaram a surgir as redes sociais. Eu tô velho, um pouquinho, mas começou a surgir redes sociais, como o Instagram começou a fazer essa coisa de stories, surgiu o Snapchat. Então, começou a ter o interesse de produzir conteúdo para esses canais novos que estavam surgindo. E eu comecei a produzir esses conteúdos para a empresa que eu estava, que era o UOL. E daí eu comecei a entrar em contato de novo com isso, né? Uma criatividade maior, né? De criar vídeos, assim, né? Com uma forma de contar, né? Porque a narrativa também muda para essas novas mídias que estavam surgindo. Comecei a me sentir mais criativa, assim, sabe? Entrar em contato com aquela coisa que eu tinha de ser mais criativo. E chegou uma hora que eu falei, pô, acho que eu tô a fim de fazer um curso de teatro para destravar algumas amarras que eu ainda sentia que eu tinha na minha escrita e tudo mais. Achei que isso podia me ajudar. E eu já fazia um trabalho no UOL também que era de podcast, né? Então eu fazia notícias faladas pelo rádio, né? E nessa que eu tava gravando o podcast, um dia o técnico de som que tava comigo, onde você está? Eita. Volte aqui. Não fuja de mim. Agora voltou. Quero ver esse rostinho, beleza. O técnico que trabalhava comigo, eu comentei com ele, eu quero fazer teatro, tal, o que você acha? Porque ele já tinha feito. Ele falou, cara, por que em vez de teatro, você já vai fazer teatro, por que você não faz dublagem também? E daí, eu na hora, como assim dublagem? Eu não me toquei, assim, dublagem não era uma coisa que estava no meu radar. Eu nunca pensei nisso, nunca me atentei que existia dublagem como uma forma de profissão, assim, né? Ok, eu sabia que existia dublagem e tal, como forma de profissão, mas sei lá, não imaginava nunca que isso ia acontecer, não era uma vontade. E daí eu fui fazer um workshop de dublagem, e sabe aquele momento na vida que é o estalo. Assim, você fala, isso. Exato, não tem como definir, cara, é um negócio assim que, porra, é isso, é isso que eu quero pra minha vida. Eu pensei, eu não acredito que eu posso ganhar a vida fazendo isso, cara. Foi sensacional. E daí eu fui fazer teatro, né? Eu gostei muito de fazer teatro, fui fazer dublagem e foi muito certinho, assim, quando eu peguei meu DRT de ator, eu fui demitido. Ah, meu Deus. Então,
Muito obrigado, viu, pessoal? Vocês me ajudaram muito. Vocês não têm noção de quanto vocês me ajudaram a impulsionar minha carreira. Porque se eu não tivesse sido demitido, eu não teria ido atrás da dublagem, cara. Eu ia ficar com medo, sei lá, eu ia dar pra trás, ia falar, não, já tô bem aqui no jornalismo. Que loucura é essa que eu tô fazendo, querendo mudar de profissão. Valeu. Eu tô muito bem agora, muito melhor. Fica aí o agradecimento. Fica aí. Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês. Mas agora também, para mais curiosidades, né? Eu queria saber qual foi o seu primeiro papel da dublagem e também qual que você considera o mais importante. Primeiro papel na dublagem? Cara, o pior é que eu lembro disso foi... agora não sei qual dos dois foi, mas foi ou em Yokai Watch, uma pontinha, um yokai que eu fiz, ou foi um chefe nesses programas da Netflix de competição de culinária, eu fiz um chefe, que é o Grant Achatz, que ele é dono de um dos restaurantes mais importantes, que agora não lembro o nome. É um restaurante assim... Eu vou até procurar. Pode procurar, é bem legal, assim, é um dos melhores restaurantes do mundo, considerado por alguém. Alguém falou que é um dos melhores do mundo, então eu acreditei. É aquela lista lá dos restaurantes. Daí eu gostava, eu conhecia o trabalho dele, e sabe, aquela coisa de eu, dublador, começando, falei, nossa, eu vou dublar alguém que eu conheço, que eu conheço da vida real, eu conheço esse cara, eu gosto desse cara, eu vou dublar ele, que legal. Foi isso. E daí eu fiz muitas pontinhas, muitos vozerios, né? Muitos homens de boné, muitos seguranças e guardas e garçons, até chegar o Haru Yaguchi. Cara, quer continuar essa história daqui? Você que manda. Não, é porque o Haru, ele foi uma surpresa gigantesca, assim, né? Porque eu tinha acabado de começar na dublagem, fazia meses, né? Acho que eu tinha 6 meses na dublagem, talvez. Sim, era muito pouco. E começando a dublar lá em Campinas, né? Que foi um dos estúdios que abriu as portas para mim no começo. E eu dublava também pontinhas lá. E um belo dia, saindo de uma escala, o diretor, o Renan Vilela, que é um querido também, me chamou, vem aqui, tem um teste para você. Daí eu fiz, era do Haru. E ele me contou a história toda, por que eu tava fazendo o teste, me contou sobre o que era, né, o anime, que eu adorei também, porque eu adoro Street Fighter, é o meu jogo preferido. E daí eu saí de lá louco também, né, eu fiz o teste, e eu saí assim, eu não acredito, se eu passar nesse negócio vai ser fantástico, né? Daí já liguei pra minha fono, falei, nossa, eu vou ter que me preparar pra dublar isso. Eu já liguei pra mim, eu nem sabia se eu tinha passado, mas eu já comecei assim nessa coisa, se eu passar eu tenho que estar muito pronto. E daí eu passei. E foi muito marcante pra mim, então eu considero ele o mais importante pra mim, sim. Ele é um personagem muito marcante também, até porque, como você mesmo disse, você gosta de Street Fighter, isso aí já... Sim. Pra você já deve ter se identificado muito com ele. Sim, mas eu tinha muita raiva do Guile. Eu jogava com o Ryu e o Ken. E o Guile era muito apelão, cara. Eu jogava com o Daisun. Já vai jogar com o Trey. Você jogava com quem? Com o Daisun. Mas vamos também. Lá. Eu queria saber também se tem algum dublador em que você se inspira. Muitos, cara, muitos. Eu me inspiro, eu tenho a sorte de ter me tornado amigos de muitas pessoas que me inspiram. Claro que tem grandes nomes, assim, das antigas, que eu também tenho como referência, claro que sim, mas eu procuro me espelhar muito em pessoas próximas de mim, né, com quem eu converso. Então, um cara que eu gosto muito é o Danilo Diniz, que pra mim é um dublador fenomenal. O André Sauer, um cara que eu gosto muito também do trabalho dele, ele é muito versátil. O Roberto Rodrigues, que fez o Haru, eu conhecia ele também. Vou deixar uma deixa aqui, que nós queremos ele aqui também. Robertão, vem aí, cara. ele é um cara assim que eu sempre gostei muito do trabalho dele, do timbre, da dicção dele, eu achava um negócio fenomenal. Putz, cara, eu até fico meio sem jeito porque eu posso deixar alguém de lado assim, mas... Enfim, acho que são bons exemplos isso aí. E são até pessoas assim que eu vejo que tem timbres perto do meu perfil, né? Então eu também uso isso como uma referência, né? Pra me inspirar. Podemos dizer que são esses e mais. Né? São esses e muitos mais. Eu queria saber se tem atores da gringa que você também sonha em dublar algum dia ou que você já se viu dublando. Pô, cara... Sabe que eu nunca pensei nisso? Nunca? Não.
Um ator específico assim, cara. Quantas horas nós temos? Não. Agora eu não lembro o nome de mais nenhum ator. Deu branco total. Não sei. Calma, Ator? calma. Não sei. Não, eu dublei alguns atores que eu gostei muito de dublar. Por exemplo, o Adrian Grenier é um ator que ele fez uns filmes até. Ele fez O Diabo Veste Prada, o único que eu lembro assim do momento. Ele era o namorado. Eu tô tentando mentalizar ele aqui. Ele era um namorado da Anne Hathaway, que fazia sanduíche. Lembro. E eu dublei ele num filme. E daí, quando eu dublei ele, eu fiquei muito feliz também. Porque não que eu fosse fã do Adrian Grenier, mas era alguém que você conhecia. Falei, nossa, é um ator, né? Olha, conhecido. Mas eu fiz também um filme que eu dublei o Taran Killam, que ele é do Saturday Night Live também, um ator que ele é conhecido na gringa, mas acho que menos aqui. Ele é um comediante, né? Eu dublei ele num filme que chama Queremos Matar Gunther, que é com... Tem uma galera do Saturday Night Live. Eu acho hilário esse filme e fica a recomendação aqui. Vocês têm que assistir. Queremos Matar Gunther. Também achei muito legal. Daí eu dublei um ator que chama Basil Eidenbans. Tem nome de cerveja, não sei. Basil Eidenbans. Se me oferece, eu bebo. E eu dublei ele numa série que chama The Athena, que é muito legalzinho, uma série adolescente. E daí esse cara foi fazer o The Witcher. E eu fiquei muito assim no... Putz, será? Mas daí o Witcher tava lá no Rio, nada a ver, assim, quem dubla ele é o Hugo Miara. E daí, aqui em São Paulo, eu não sei. Eu não lembro de ter visto outras pessoas que dublaram ele aqui. Pode ter, eu não quero falar besteira também. Mas eu sei que no Rio, eu fui procurar, né? Quem é que dubla esse cara no Brasil? Meu Deus, sou eu e mais quem? Foi lá no Dublapedia. Daí eu encontrei, que é o Hugo Miara que acabou fazendo The Witcher e brilhantemente, né? Não tem que falar, o Miara, incrível. Também dublei um ator que chama Tenoch Huerta, numa série que chama Aqui na Terra. Ele é um ator mexicano e ele agora é o Namor da Pantera, do novo filme do Pantera Negra, caraca, do Wakanda Forever. E eu também fiquei naquela, né? Será? Mas também não foi. Tô ficando chateado por você, cara. Não, eu procuro não pensar muito nisso. Não pensar muito nisso no momento. Mas enfim, eu nunca pensei, não. Então, é que tá. Eu nunca pensei, eu quero dublar esse ator, quero dublar o Chris Pratt. Não sei porque ele me veio na mente agora. Mas eu acho que eu gostei muito dessa sensação de chegarem atores que eu até não conhecia, né? Não conhecia o Basil Eidenbans, o Tenoch Huerta, o Taran Killam, e gostar muito desses atores, do trabalho desses atores, conhecer mais e ver que, né? Quase que eu tive a chance poderia ter tido a chance de fazer alguma coisa com outros trabalhos que eles fizessem. Espero que, sei lá, no futuro, se rolar outros trabalhos deles. Também espero bastante. Galerinha, eu também sou dublador deles. Esqueçam de mim. Eu queria saber se você curte animes e quais são os seus favoritos. Certo. Bom, eu não sou um grande animeiro, pra falar a verdade. Eu me considero um nerd preguiçoso, assim, porque eu gosto muito, assim, de histórias em quadrinhos, eu sempre gostei de anime também, então, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, eu assisti... das antigas, Shurato, Yu Yu Hakusho, sabe, das antigas mesmo. Yu Yu Hakusho é meu favorito, hein? Dragon Ball, né? Mas daí, depois de um tempo pra cá, eu meio que não acompanhei mais animes, né? Eu fui redescobrir os animes com a dublagem. Eu gosto muito também de um anime que veio do mangá, né? Não sei o que veio primeiro, se o mangá ou o anime, eu não sei. Depende. Ranma Meio. De nome eu não conheço. Não, eu gosto muito também, que eu li o mangá e vi o anime também muito tempo atrás. Gosto bastante, é bem legal. Então, sim, eu gostava muito desses, mas deixei de acompanhar anime, voltei agora e descobri uns animes bem legais, assim. O próprio High Score Girl é fenomenal. Aliás, eu acho que foi assim, um dos primeiros animes que eu voltei a assistir e que me reintroduziram ao mundo dos animes. Nossa. Mas gosto muito
Ah, é que vai ficar chato se eu falar que os que eu mais gosto são os que eu fiz. Não, você pode citar qualquer um, você pode citar todos que você quiser. Ah. Se você fez todos que você fez, você pode citar aqui, à vontade. Não, é que tem uns que eu não fiz que eu gosto também, só que eu tô esquecendo o nome. Ah, eu gostava muito de Super Campeões também. Ah, Super Campeões é muito bom. É maravilhoso. Eu gostei de um anime que chama Baki. Baki o Campeão, sim. Baki o Campeão. Achei bem legal. Eu gostei muito de um anime que eu fiz, que chama Kono Ototomari, que é uma galera de uma escola que tem um clube de um instrumento musical lá que chama Koto. É um instrumento musical japonês, típico. Se eu não me engano, eu já recebi recomendação pra ver ele. Eu devo ter visto 1 ou 2 episódios, mas ainda não terminei de ver. Aham. Ah, fica a recomendação aqui, porque eu achei a história legal, é divertido, tem a parte do romancezinho, tem a parte da música e tal, e eu acho hilário, é engraçadíssimo. Inclusive a dublagem foi dirigida pelo João Vieira, fez assim o trabalho da dublagem toda, assim, tá fenomenal, assim, eu gostei muito mesmo do resultado. Caramba, tinha um anime na ponta da língua aqui. Black Butler. Black Butler eu gosto. Eu assisti, gostei. Cara, eu acho que eu não vou lembrar muitos mais. Assim que acabar essa entrevista, eu vou lembrar de um monte, tá, galera? Vai mandar um áudio de 2 minutos só de anime. Exato. Eu vou deixar na descrição aqui os meus animes favoritos. Venham conferir depois. Olha, eu vou falar que se ele mandar mesmo pra mim, eu vou botar todos, tá? Vou pensar. Mas agora eu queria puxar um pouquinho mais o assunto pro Haru, né? Que é o seu queridinho, né? E queria saber, acho que você até falou, não sei se isso vai... Mas como esse personagem chegou à sua voz? Eu fui escolhido, eu não tenho certeza absoluta, quem teria que confirmar isso é o Renan Vilela. Sim. Mas acho que eu tenho quase certeza de que foi pelo meu timbre, porque sempre falaram que antes mesmo de eu começar a dublar em Campinas e tudo mais, eu tinha algumas pessoas que me conheciam e conheciam o Roberto, que falavam, pô, sua voz lembra do Roberto. Eu não acho, sinceramente. São timbres no mesmo perfil, tal, uma coisa assim. Mas... Só uma opiniãozinha, eu achei que deu uma amadurecida na voz e foi isso que o personagem precisava, porque ele tava ficando mais velho também. Ah, que bom. Aí, ó, é uma boa opinião. Obrigado. Nada. Eu vejo semelhanças, assim como existem vozes, né, de timbres que se aproximam, né? Mas eu acho que eu fui escolhido muito por causa do meu timbre. E eu fiz o teste, claro, não foi assim, toma aqui, ó. Roberto, toma aqui o negócio do Roberto. Fiz o teste e fui aprovado. E foi assim. E também queria perguntar, eu acho que essa pergunta nem foi minha, acho que essa pergunta foi de alguém, mas eu esqueci de colocar aqui, então já me perdoa, esqueci. Ou se foi minha também, perdoe a mim. Mas você curte videogames ou nem? Você joga tanto quanto ele ou nem? Cara, eu nunca fui muito de videogame, assim. Eu jogava videogame regularmente, tá? Eu gostava muito de jogos de luta, Street Fighter sempre foi meu preferido. Gostava muito de Smash Bros, Super Smash Bros. Gostava muito de Mario Kart. Um jogo que eu amo de paixão, Final Fantasy, o 7. Bati no microfone, até me empolguei. Adoro Final Fantasy VII. Depois também não joguei os outros Final Fantasy, acho que eu só joguei até o 8. Depois eu fui parando meio que de jogar videogame, e tem uma coisa que eu não consigo mais jogar, porque eu passo mal jogando videogame. Hoje os jogos giram a tela, tal, fica aquela loucura, tal, eu começo a ficar meio enjoado. Eu falo, peraí, gente, para aí que eu não tô legal, baixou a pressão, eu tenho que deitar, olhar pro teto, assim, então eu não consigo jogar muito, e daí eu fui parando, assim, e nem me animei também de jogar outros tipos de jogos, né, podia ser um jogo que não gira a tela, né? Mas. E eu também vi que você dublou alguns jogos, né? Dublou sim. Assassin's Creed, né? Assassin's Creed, o Hey Buddy. O meu videogame, na verdade, é o YouTube, né? Eu jogo videogame no YouTube quando eu quero, porque os jogos novos eu fui redescobrir também, né? Essa coisa dos videogames quando eu comecei a dublar. Eu fui me interessando muito pelas histórias dos games, né, que são muito legais, tal. Então, às vezes eu vejo um jogo muito legal, daí eu vou ver o gameplay e tal para entender um pouco mais da história. E o Assassin's Creed, acho que foi o primeiro personagem grande de games que eu fiz. E também quando eu vi o resultado dele, porque quando a gente dubla game é aquela coisa, né, que a gente não vê a imagem. Então, quando eu vi o resultado, né,
É uma outra sensação que a dublagem não te dá, né? Foi muito legal. Eu queria perguntar se é mais complicado pra você dublar videogame. É muito específico, né? São técnicas específicas. Técnicas não, né? Mas são formas específicas de se fazer um trabalho de localização de voz, né? Então, você tem menos recursos, você não tem recursos visuais, na maioria absoluta das vezes. É mais complicado, sim, por causa disso, assim. E muitas vezes até sem o apoio visual, às vezes fica difícil mesmo a interpretação. Mais difícil de atuar, né? Sem ver o... não, assim, não sou só eu que falo, né? Muitos dubladores, muito mais experientes do que eu, falam, olha, às vezes eu dublo um game e quando eu vejo, não era nada do que eu pensava, né? Eu teria feito outra interpretação e tal. Então tem isso. Claro que o diretor tá ali para dar o apoio. O diretor, sim, tem conhecimento, né? Do que tá acontecendo, do que tá rolando. Então, muitas vezes, a gente ouve uma frase em inglês, né? Tipo... Putz, eu vou dar um exemplo. Vai lá. Já saiu esse jogo, então eu posso dar. Do Robin. O cara fala, Robin, you're here! Daí eu falo, Robin, você aqui? Daí ele, não. Ele tá feliz de ver o Robin. Tipo, só ouvindo inglês, às vezes não sabe se o cara tá feliz, se ele tá assustado. Pra mim deu a impressão de como se ele tivesse assustado agora, por exemplo. Exato. Foi o que eu pensei. Tipo, não, ele tá esperançoso. O Robin veio ajudar ele. Pensei que ele tinha vindo descer a porrada no cara. Porque o ator, o americano, fez de um jeito, né? Uhum. Então, às vezes tem isso. É bem mais complicado nesse sentido. Teve algum momento que você se identificou com o Haru? E... se sim, qual? Sim, eu me identifiquei com ele por causa desse jeito meio solitário dele, né? Uhum. Que ele tem essa coisa também de ficar fechado no mundinho dele, naquele mundinho obcecado dele, e ele querer ser muito bom naquilo, né? Que ele tem uma paixão por aquilo. E eu me identifiquei muito com isso, que eu também, assim, tem de coisas na vida que eu sou apaixonado e vou me aprofundando cada vez mais, estudando cada vez mais, e eu quero ser muito bom, me tornar muito bom naquilo, vira meio que uma obsessão. Apesar de que obsessão não é uma palavra que a gente deva usar psicologicamente, obsessão é uma palavra ruim. Desculpa só contextualizar isso aqui, mas enfim, a gente usa no dia a dia, é uma coisa que a gente corre atrás, que persegue, né, com vontade. Então, essa característica do Haru me chamou muita atenção, e o fato dele ser sozinho, assim, né, ele ser meio fechado, ter essa falta de habilidade social, de lidar com as pessoas. Me identifiquei bastante com ele. Sou antissocial? Não disse isso. Mas fica aí a interpretação de vocês. Vamos lá, eu tava doido pra essa pergunta chegar. Alexander, o senhor é Team Hidaka ou Team Ono? Ah, miserável! Vai jogar essa batata quente na minha mão? Vou. Ah, cara, as duas são muito especiais. Mas a ONU toca o coraçãozinho, eu acho. Toca o coraçãozinho até do Alexander. Ela também é tão tímida, caladinha ali no mundo dela. Uhum. Eu acho que... eu sou mais Team Ono. Team Ono. Cara, eu tava muito ansioso pra fazer essa pergunta. Quando chegou a 9, eu falei, caraca, para que ele responda rapidinho. Mas a Hidaka é uma querida. Não, eu amo a Hidaka, Vamos lá pra penúltima, que é o que você achou do final da segunda temporada do anime e quanto te anima uma possível terceira temporada? Cara, o que eu achei teve duas... Eu vi 2 vezes o final. Sim. Uma dublando e uma em casa. E eu chorei nas duas. Por motivos parecidos, mas diferentes. Acho que motivos óbvios, né? Na dublagem foi por causa de todo o processo que teve, né? Só uma história rápida. Sim. Quando eu dublei os OVAs, que foi o meu primeiro protagonista de um anime que eu esperava que, eu pensava, protagonista de anime é para daqui a 10 anos. Protagonista de filme é para daqui a 10 anos. Em 6 meses apareceu um negócio para eu fazer. Então, quando eu fui gravar, eu tive um episódio meio desagradável, eu tive que ir pro hospital porque eu tive um ataque de pânico. Caramba, cara. Gravando os OVAs. Inclusive eu tive todo o apoio, né, do estúdio, porque eu gravei 3 dias, né? Fui pra Campinas, fiquei 3 dias lá. Aliás, era pra eu ficar 3 dias lá. Fiquei um dia. Na madrugada desse dia fui pro hospital. Perdi o segundo dia de trabalho. Não consegui avisar ninguém, então tava todo mundo desesperado atrás de mim. Daí, quando já tinha passado umas horas, eu consegui
Eu acordei no hospital, né? E daí liguei lá e falei, ó, galera, foi mal aí, eu tive um ataque, eu tive um piripaque, vim pro hospital, tô saindo agora. Daí eles, não, vai pra casa, tá tudo bem. Daí eu fui lá pro estúdio só pra ver eles. Daí eles, nossa, o que você tá fazendo aqui? Vai pra casa, tal. Me deram todo o apoio e tal. O Renan também veio falar comigo. Fui pra casa, São Paulo, voltei no dia seguinte e gravei. Então isso foi também um episódio muito chocante pra mim. E quando veio a segunda temporada, que daí trocou de estúdio, né? Ai, para de bater no microfone, Alexandre. Mudou de estúdio, era um estúdio que eu também, era um estúdio que eu queria muito trabalhar, mas que eu olhava assim e falava, meu, é para daqui a um tempo. Acho que eu não vou botar os pés nesse estúdio tão cedo, mas rolou, aconteceu isso. E depois eu continuei trabalhando nesse estúdio, que é a Unidub, que eu amo trabalhar lá. Meu, eu fui dirigido pela Úrsula Bezerra. Eu ia falar justamente isso. Meu, também, sabe, vou ser dirigido pela Úrsula Bezerra, cara. Então foi assim um conjunto de coisas que fizeram esse processo ser muito especial, muito importante, muito árduo às vezes, muito sofrido. E, sabe, foi uma montanha russa de emoções, para usar um clichê. Então, quando eu terminei de gravar o anime na Unidub, a última cena, que é aquela cena emocionante pra caramba, eu saí de lá, assim, meio anestesiado, né, do estúdio. Eu falei, meu Deus, eu preciso falar com alguém. Eu me despedi da Úrsula, agradeci por tudo. Sentei no carro, assim, eu preciso falar com alguém. Mandei mensagem pro Renan. Eu acho que eu mandei mensagem pra uma galera que fazia high score. Assim, mandei, ó, tô saindo do estúdio, eu gravei aqui. Foi uma experiência fantástica, não sei o quê, né? Agradeci o Renan. Porra, mandei mensagem pra um monte de gente pra desabafar, né? Eu chorei no carro, falei, puta, que deu certo, deu tudo certo, né? Porque deu certo, as gravações foram muito boas. E depois, quando eu vim em casa, muitos meses depois, que daí eu assisti o que era a cena de fato, daí eu chorei porque é emocionante, né? Aquele momento final é épico, né? Sim. Então foi, cara, mexeu legal comigo. E eu me animo muito pra uma terceira, quarta, quinta temporada. Pô, vamos aí, muitas outras. E agora a gente vai pra pergunta final, que na verdade eu já vou falar, porque você também não tem obrigação de ler High Score Girl Dash, porém, tem vídeo aqui no canal, se você quiser ver, tá tudo aí. Eu tô lendo. E seu personagem finalmente apareceu. Não da forma que a gente queria, porque ele apareceu em um flashback ainda um ano após a história que terminou. Mas eu queria saber qual a sua perspectiva pra ver o Haru 10 anos depois do final da história. Eu tô bem curioso, né? O que será que aconteceu com o jovem Haru? Com o grande Haru Yaguchi? O que você espera que aconteceu? O que você torce pra ter acontecido? Cara, eu acho que ele foi trabalhar com games, virou um desenvolvedor de games. Será? E deve lançar algum jogo. Criou um canal no YouTube e tá jogando. Virou youtuber. Tá fazendo streaming. Eu não sei, eu acho que ele iria pra essa área, assim, né? Acho que ele não iria fugir do videogame, né? Acho que não. Eu gostaria de ver ele desenvolvendo e levando a paixão dele pra outras pessoas também. Acabamos. Mas já? Nossa entrevista já acabou, foi rapidinha. Eu tinha até falado com ele que eu queria fazer uma brincadeira, infelizmente não deu tempo. Queria pedir perdão pra ele e pra todo mundo. A brincadeira... Uma outra hora, se a gente se trombar aí, né? Já que a gente tava no Rio de Janeiro não faz horas aí, a gente praticamente junto. Pô, cara, se eu soubesse, eu não sabia mesmo que você era do Rio. Não, mas tá tranquilo. A brincadeira seria, criaria 5 frases e pegaria 5 frases que você dublou do Haru pra você identificar quais você falou, interpretou com o Haru. Tá. Mas você não quer fazer? Você não tem essas frases? Não tenho, não consegui. Tá bom. Fica pra uma próxima. Espero que tenha uma próxima, que a gente já esteja falando de Dash de terceira temporada aqui. Pô, conte comigo, cara. Eu sou sempre bem-vindo ao seu canal, quer dizer. Se você quiser. Não, uma alegria muito grande você estar aqui hoje, cara. De verdade. De verdade. Foi muito difícil marcar. E mesmo com as dificuldades a gente conseguiu. Tô muito feliz. A entrevista foi 10. Mesmo o cara estando cansado, gente. O cara estando cansado. O telefone até virou. O cara tava cansado, cara. Agora deu uma animada. Opa.
Deu animado. Despertou. Vai até ver High Score de novo agora ele. Vou matar a saudade. Que é isso, cara. O prazer é todo seu. Quer dizer, todo meu. Olha, tô confundindo as coisas já. A cabeça tá cansada. Mas é isso, queria te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui, por falar um pouco do seu personagem e que venha Dash. Que venha o Dash! Venha até nós. E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de entrevista com o nosso querido Alexander Vestre. É Vestre, né? Vestre. Isso aí, Vestre. Isso aí. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscreve aí no canal, ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos. E é isso, até a próxima, galera. Mil beijos. Falou.